Vou chamar agora ela, que é uma pessoa sensacional, uma pessoa incrível lá da Tropical Castanhas, que é a Stephanie. Você já conhece, já postei ela aqui várias vezes. A gente está sempre juntos aí, trabalhando juntos e por um propósito muito maior, porque eu sei que o propósito dela não é diferente do meu, que é o propósito de fazer a verdadeira transformação. Deixa eu só pegar ela aqui. Pegar aqui o contato Tropical, vamos lá. Olha aí. E pega papel e caneta. Pega papel e caneta, porque hoje nós vamos trazer aqui um monte de informações para vocês que perguntam isso praticamente todos os dias. Quais produtos colocar na minha loja? Stephanie, seja muito bem-vinda! Hello, boa noite! Obrigada, noite, Kleber, mais uma vez, viu? E obrigada pelos elogios. Nossa, fiquei... Obrigada, viu? É porque eu tô querendo ganhar mais drageado, por isso eu tô querendo esse relacionamento. Muito fácil isso. É simples, né? Eu vivo em drageado, pelo amor de Deus. Gente, Stephanie me levou uns drageados esse final de semana. Que assim, pelo amor de Deus, né? Pra quem gosta de café, mesmo coisa de dar milho pra galinha. Falei, tô lá, eu alcoólico no drageado. Gente, pra quem não conhece, Stephanie lá da Tropical Castanhas, tá? E Stephanie, se apresenta melhor, né? Vou ficar te apresentando, você já é de casa. Então, gente, primeiramente, boa noite para todos vocês. Eu sou Stephanie Pisa, sou uma das sócias, né, da Tropical Castanhas. Junto com meu esposo, a gente começou essa história, uma história de muita luta, né, de muitas conquistas, de muito aprendizado, principalmente. São mais de 6 anos de história, né, e nesse caminhar a gente cresceu muito, como pessoa, como empresários, né, e assim, eu falo que a gente tem, num caminhar de passinho em passinho, a gente tem construído realmente uma história aí, com os nossos clientes, né, marcando nosso território. Hoje nós somos o maior distribuidor de produtos naturais do Centro-Oeste. Então eu acho que a gente já conquistou um espaço aí, né, pelo nosso trabalho, através do nosso trabalho e do nosso caminhar. Obrigada. Que show, maravilha. Ó, esse negócio aí, o maior distribuidor do Centro-Oeste. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Quando eu montei a minha loja pela primeira vez, até um pouco antes disso, tinha alguns distribuidores aqui em Goiás, que assim, distribuidores, né? Tô falando com ironia total. Que, pelo amor de Deus, dá dor de cabeça. Inclusive, até fui atrás e ninguém falou assim, não, vamos embora, né? Trocar uma ideia. Graças a Deus, porque eu achei Stephanie. Então, é o seguinte, Tropical Castanhas, tudo tem um motivo. Tropical Castanhas, de fato, tem um compromisso aí bem legal e vem atendendo todos os alunos aí, a galerinha que está querendo fazer pedido dos granéis, né? Tem outros itens lá, depois vocês vão falar diretamente com ela, só já aproveitar aqui, ó, marcar aí para poder seguir Tropical Castanhas, que é bem legal. Mas, vamos ao que interessa. Stephanie, tem uma galera que está montando loja. Começou assim o ano bombando, muita gente empreendendo, muita gente fechou loja no ano passado por conta da crise da pandemia. E fechou porque não tinha muita informação, não tinha muito processo de gestão, enfim, não sabia como fazer. Muita gente ganhando muito dinheiro e muita gente perdendo dinheiro pra caramba. Eu acho ótimo, porque eu sempre tenho a oportunidade de falar assim, Clebinho avisou. Fecha porque não tem gestão, porque não sabe como fazer. E uma das coisas que levam as pessoas a fecharem as lojas, eu falo brincando, tá, gente? Porque realmente dói quando vejo um CNPJ fechando. Mas eu avisei. Quando a gente... Uma das coisas que levam as lojas a fecharem é fazer pedidos errados. É comprar uma grande quantidade, é não saber o que comprar, é não saber lidar com o estoque. E aí, por isso mesmo, eu convidei a Stephanie, tipo, livre espontânea pressão, e falei, bora fazer uma live e contar para essa galera aí quais são os produtos que mais saem. Então, quem tiver dúvidas, tem um campo aqui embaixo, lá embaixo, ponto de interrogação, vocês vão colocar essas dúvidas lá. E a gente vai trazer para vocês hoje a respeito de armazenamento, a respeito de produtos, os itens que mais saem, e vão deixando as dúvidas lá, porque assim a gente vai respondendo para vocês. Stephanie, eu queria que você trouxesse para a gente, né? Tem sempre aquelas perguntas, quais são os itens que mais saem? Assim, tem uma questão, antes da gente falar um pouco dessa lista, tem uma questão que a galera precisa tomar muito cuidado, que é... a mesma lista dos itens que mais saem na sua loja pode não ser os mesmos produtos que saem na minha loja. Isso é verdade ou é mentira?
Super verdade, Kleber. E isso daí, assim, eu percebo que a maioria dos clientes quer uma receita de bolo. E não tem receita de bolo, né? É como você disse, assim, o que serve para sua loja pode não servir para outra. Então, aqui, a gente fala sempre com o nosso cliente que a gente precisa investigar quem que é o público dele, quem que é o perfil do cliente que ele vai atender, qual que é o perfil de loja que ele quer ter também, né? Porque às vezes tem uns que pesam mais para o lado de raiz, outros para o lado de tempero, outros para o segmento de suplementação. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. E quando o cliente chega até nós, a gente faz aí um apanhado de perguntas para esse cliente para conseguir extrair, né, essas informações desse cliente e conseguir identificar o perfil desse público. Então não adianta, gente, eu não vou entregar uma lista pronta para vocês. A gente precisa conversar com cada um de vocês para que a gente consiga aí minimizar o máximo o erro, né, na hora da compra. Então, assim, aqui conosco, a gente não vai falar, olha, você tem que pegar minha lista inteira e colocar dentro da sua loja. Não é assim que funciona, né? Até muitas vezes o cliente passa uma lista para nós, a gente corta pela metade. Olha, isso é uma sugestão que a gente faz. Isso a gente fala muito, né, com todo cliente. A gente vai te fazer uma sugestão. Se você quiser, eu te monto aqui esse orçamento que você me pediu. Mas essa seria a nossa sugestão. Pensando realmente nesse não perder dinheiro, né? Porque o produto natural, todos sabem, né? São produtos que na maioria das vezes não contém nenhum tipo de aditivo, nem conservante, nem nada. Então a probabilidade disso estragar é muito grande. E produto que estragou, que perdeu na sua prateleira, é produto que você rasgou o dinheiro, né? Então a gente não quer que isso aconteça. Então, por muitas vezes o cliente às vezes fala assim, nossa, mas eu posso comprar, eu quero ter na minha loja. Mas às vezes não é o perfil da loja dele. Então, assim, do nosso lado de cá, a gente sempre vai falar, olha, não acha adequado, né? Vamos deixar para depois, né? Então, assim, a maioria dos clientes entendem, mas tem aquele, né? Às vezes a pessoa fica com um certo fica receio. nervoso, né? Isso, porque não, mas eu quero, entendeu? Então, assim, a gente faz a sugestão, mas a decisão clara do cliente, né? Eu acho legal o seguinte, às vezes tem algumas pessoas que acabam falando assim, não, mas eu vou levar esse negócio, eu vou. Eu falei, calma, eu vou levar. Aí depois vem, né, pra gente, tô perdendo mercadoria, o que eu faço? Como é que eu faço? Eu avisei, é ótimo. Pois é, então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque eu não quero, aqui, falando de Tropical Castanhas, como Tropical Castanhas, eu não quero te atender uma vez só, né? Então a gente quer construir aí um relacionamento. A partir do momento que o cliente perde dinheiro com essa mercadoria que ele não vendeu, para quem que ele olha? Para mim, falando, olha, você que me vendeu, entendeu? Você que dá conta disso. E muitas vezes realmente é o erro na hora da compra, né? Então, se as meninas falarem, gente, não leva isso, não leve a mão, elas estão cuidando de vocês. E uma das coisas assim que eu sempre falo para os meus alunos também, porque eu tenho uma lista de produtos para comprar lá no curso. Só que antes dessa lista, tem uma aula por trás. Tem uma aula onde eu explico exatamente esse ponto. Eu falto olhar para o aluno e falar, querido, seu lindo, sua linda, presta atenção e foca em mim. Porque não existe um modelo pronto que você vai replicar isso. Tem uma sugestão. Tem uma sugestão básico do básico do básico, para não ter erro de né, ainda comprar produto em grande quantidade. E também comprar produto errado. Mas é tudo por meio de uma pesquisa e você sempre tem essa ajuda, esse auxílio que eu sei. Você, o pessoal Bart, agora parceiraça Tropical também, sempre dá esse apoio, né? Agora, Stephanie, em relação às quantidades, muitas pessoas têm dúvidas, né, de quanto comprar, qual que é a quantidade para comprar aí logo no primeiro momento. Até tem muita gente que não tem dinheiro para poder fazer um investimento alto, né? Qual que é a quantidade certa, ideal, talvez, né? Você sugira aí para quem está fazendo o primeiro pedido e está iniciando uma loja com pouco investimento? Então, Kleber, essa é outra questão também que não tem resposta pronta. A gente precisa avaliar caso a caso, né? A gente fala que o ideal é que o lojista comece com o mínimo, né? Então, tudo vai depender do valor que ele tem para investir, para a gente distribuir aí dentro desse valor os principais produtos.
Quando a gente fala de quantidade, a gente precisa levar em consideração, principalmente se o cliente não é de Goiânia, região ou entorno por aqui do estado, por exemplo. A Só gente uma tem que pausa levar nesse exato momento. Acabei de ver um negócio aqui, ó. Comecei minha loja na Argentina. Seguindo suas dicas. Que foda. Continua, né? obrigado. Então, a gente precisa levar em consideração também essa questão do frete, porque muitas vezes a gente fala assim, não, leva o mínimo desse produto e passa lá 10 dias da inauguração, o cliente já precisa repor essa mercadoria. Então, a gente precisa pensar junto com ele se essa mercadoria vai atender ali os primeiros 15, 20 dias de loja, de abertura de loja, para que ele não tenha que repor um item, 2 itens, 3 itens, né? Pensando no frete, porque frete, infelizmente, não é barato, né? Então a gente precisa levar isso em consideração também. Então, cada caso é avaliado individualmente, Kleber. Então, por exemplo, cliente daqui de entorno, a gente indica aí que 10 quilos de castanha, né? Falando de castanha do Pará, por exemplo, que é um dos principais itens. Agora, para um cliente lá do Piauí, por exemplo, se ele levar 10 quilos, ele não vai conseguir chegar aos 20 primeiros dias de abertura de loja com estoque de mercadoria. Então, tudo a gente tem que pensar junto. Além disso, tem um ponto que é o seguinte. Vai ter produtos que têm uma maior saída. E eu não sei se você tem uma relação para a gente pegar aqui os 10 a 20 itens e a gente trazer para o pessoal. Depois, qualquer coisa, a gente pode até disponibilizar uma lista aqui nas sessões do vídeo que vai ficar no YouTube. Mas tem produto que ele vai ter uma maior saída, tem produto que não vai ter uma maior saída. Isso. Então, você não vai comprar uma quantidade gigantesca também. Por quê? Se aquele produto não tiver uma saída, você vai ter prejuízo, né? Isso. E aí tem que encontrar o equilíbrio. Só que não tem receita mágica. Não tem. existe essa receita mágica. Você vai comprar aquilo lá, vai colocar e pronto, vai vender tudo. Então tem duas coisas que podem acontecer. E eu vou trazer uma história aqui, Stephanie, que é bem bacana. É de uma aluna do Paraná que ela comprou os drageados e 3 dias depois da inauguração da loja, acabou. Né? É um problema bom de se resolver. E ela fez outro pedido e encheu a loja de novo, aquela coisa toda, né? Então, assim, tem toda essa preocupação também com a logística e com o frete. Inclusive, quando o cliente ele vai fazer o pedido para vocês, vocês também tem esse cuidado, né? De verificar o frete, valores e ajudar o cliente nesse caso. Isso, as meninas elas já têm, né, uma listagem ali de transportadora que atende os clientes, né, que a gente tem por aí. Hoje nós estamos em quase todos os estados brasileiros, graças a Deus. Então são mais de 2.000 clientes por aí, então a gente já conseguiu uma carteira bem bacana de transportadora. Assim, a gente fala que é um serviço que ainda é muito precário, né? Falando de qualidade mesmo de atendimento, mas a gente tenta fazer um filtro, o melhor filtro possível, né? Para que a gente não tenha nenhum problema aí com o transporte desse cliente. Então as meninas fazem sim os orçamentos, cotações com a transportadora, no mínimo 3, elas apresentam aí para o cliente para que o cliente consiga avaliar a viabilidade mesmo de cada uma, né? Então, às vezes tem transportadora que às vezes é um pouquinho mais barata, mas leva um pouquinho mais de tempo para chegar. Tem transportadora que às vezes é um pouco mais rápida e tem um valor agregado um pouco maior. Então, tudo isso a gente discute ali junto com o cliente. Tudo, né? Tudo depende, tá aqui de novo. Mas tudo depende da pressa que ele tem, né? Dessa mercadoria chegar, porque tem cliente que às vezes, infelizmente, deixa assim para o último minuto. Então, isso acaba que a gente tem que correr atrás aí para poder entregar isso o mais rápido possível, né? Então, elas fazem todo esse levantamento também. E, claro, tem cliente que ele já tem uma transportadora, que ele já trabalha, que ele já tem cadastro. Então, tudo isso também é discutido junto com o cliente. A gente não impõe nenhuma transportadora, mas a gente faz a sugestão mesmo das transportadoras que já atendem os clientes que a gente tem. Sim, sim. Até porque, às vezes, o cliente já trabalha com alguma e você consegue uma tabela até mais em conta, né? Então, é um apoio, uma força que você dá aí. Stephanie, já estamos com 38 perguntas aqui na caixinha de perguntas, pra vocês terem ideia. Daqui a pouco a gente começa a responder, não vai dar para responder tudo, mas se tiver conversar com a Tropical Castanhas lá também, que o pessoal ajuda, tá? Eu já vi que tem as meninas aqui, a galera querendo fazer pedido já, perguntando se entrega em São Paulo, Recife, Minas, Enviamos para tudo que é canto, gente! Maravilha. Stephanie, uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Como que é a questão do armazenamento desses produtos? Assim? O produto ele pode estar armazenado em um local quente, na luz. Castanha mesmo é uma das perguntas, né? Como armazenar a castanha, como armazenar os granéis de um modo geral?
Então, Kleber, esse é um cuidado que eu falo que é dos primordiais mesmo que o cliente tem que ter, é o estoque dele. A gente fala que o ideal é que você não tenha estoque tão grande, principalmente até conhecer mesmo o giro da sua loja, né? Mas o que você tiver em estoque, você precisa manter longe do calor, longe da luz. Não precisa estar refrigerado, nem mesmo os drageados, tá? Mas ele precisa estar numa temperatura amena, né? Porque o calor faz essa castanha oxidar, a luminosidade, principalmente da castanha do Pará, deixa ela amarelada, vai oxidar essa castanha, né? Vai deixar com gosto ruim. Então a gente tem que cuidar com isso. Helena, Todo dia. que roupa. Gente, Aqueles censura! de home Ai, office. meu Deus! Ai, Cleber! Helena, vai se vestir. Luiz, põe ela lá pra se vestir. Boa, boa. Bora continuar. Helena, vai se vestir, por favor. Já, gente, socorro. Coisas Criança, de ao vivo. E, Stephanie, tem uma temperatura aí adequada, assim, a temperatura ideal como indicado? Tipo, 22 graus, 30 graus, até quanto aí que suporta mais ou menos esses produtos para eles terem um prazo de validade maior? Então, Kleber, o ideal é que ela esteja no local mais fresco possível, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de Nordeste, né? A gente tem cliente no Nordeste lá que não tem como ser mais fresco, né? Então, assim, muitas vezes o cuidado que você tem que ter realmente é deixar ela ali no cantinho e o menor tempo possível, né? Nesse calor. Mas querendo ou não, assim, não precisa, não necessariamente o cliente tem que ter ar-condicionado na loja, mas tudo isso, né? Pode aumentar mesmo a durabilidade desse produto. Então ele precisa realmente avaliar ali as condições mesmo que ele tem, né? O que ele pode fazer. E o ideal é que não fique mesmo no calor tão alto, né? Pelo menos o ar-condicionado durante o dia para dar uma equilibrada, né? Isso, dá uma equilibrada. Uhum. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de drageado, o Kleber, aqui na nossa estrutura, todos os nossos drageados ficam em câmara fria. Isso não significa que você precisa de drageado em refrigeração, tá? Por que a gente faz isso? Imagina se eu pego um chocolate em temperatura ambiente e coloco numa transportadora. O que vai acontecer? Ele vai chegar todo colado. E Sim. Quando a gente fala do drageado em si, né, são as castanhas separadinhas. Então, se deixar grudar, depois vira uma placa e não tem mais como fazer, como recuperar isso. Então, todos os nossos drageados são mantidos em câmara fria para que ele chegue no nosso cliente com a qualidade que a gente precisa que ele chegue, né? Então, ele vai sair diretamente da câmara fria e vai para a caixa de isopor na hora de ser embarcado na transportadora. Legal. Então, só lembrando mesmo que depois... câmara fria é diferente da geladeira, né? É diferente da geladeira. Chegar lá e querer colocar na geladeira. Isso, então assim, não precisa colocar em geladeira, nada. É claro que se o chocolate tiver mais molengo, você pode deixar ele um pouquinho ali no freezer, mas não em geladeira. Gente, geladeira, principalmente quando a gente fala de geladeira compartilhada, né? Que você coloca ali comida, você coloca alguma coisa de casa. Então, a probabilidade desse produto se contaminar, falando de cheiro, né, de tempero, é muito grande. Depois não tem o que fazer, não tem como tirar cheiro, né? Então, não é o ideal. Mas, no geral, chega tudo tranquilo, a gente faz essa análise também do período de entrega, né, com a transportadora, para que realmente o cliente receba aí com a qualidade que a gente precisa. Até porque se também não der para enviar aquilo, vocês falam, né? Sim, não dá para enviar, sim. tempo de transporte, então isso é um cuidado muito legal. Isso, então assim, por exemplo, Rondônia, Roraima, o pessoal quer demais drageado, mas como é que a gente envia? Né? São 30 dias de viagem, então não tem condição, transportador não tem. E quando a gente fala de transportador refrigerado, é um absurdo. Então o produto vai chegar caríssimo para esse cliente. Ele vai ter como repassar esse produto, então a gente precisa avaliar isso, né? E a gente fala com dor no coração, porque a gente queria mandar, mas não tem jeito. Infelizmente. Agora vamos lá, para a galera que já está com papel e caneta. Stephanie, os 10 produtos mais vendidos ultimamente, porque a gente sabe que tem uma variação, né? Tem uma variação, vai mudando de tempos em tempos, igual quando começou o início da pandemia, todos os chás. Eu até fiz uma live com o Bart, ele falou muito a respeito de alguns chás calmantes. Tá por aí, em algum lugar, já vi ele falando ali. Socorro, Bart!
Alguns chás calmantes aí teve uma elevação, uma procura. Mas os tops, assim, top of mind, aqueles produtos que estão lá em cima, quais são hoje para a galera que não pode faltar, assim, que tem que ter na loja? Kleber, os principais, falando de principais, olha, não tem dinheiro para começar e tal, os principais são as castanhas, né, falando de castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, principalmente amêndoa defumada, é um produto que sai demais da conta, tá ali entre os petiscos mais cobiçados, né, do cervejeiro, principalmente. Frutas, damasco, ameixa, uva passa. Então, para você abrir sua loja, você precisa desses itens. Hoje cresceu muito a procura, né, por saborização de drinks, de bebidas mesmo, de chás. Então as laranjas e limão estão lá no topo também. Que mais? Vem os temperos, sal rosa também é um dos principais produtos, né, que o pessoal procura. Geralmente, assim, hoje tem aí uma procura muito grande por outros tipos de tempero também, alho, cebola, mas como eu falei, tudo depende mesmo do estilo da loja, né? E suplementação, falando principalmente de suplementação que aumenta a imunidade. Então, desde que começou a pandemia, esses produtos aí continuam no topo, né? Vitamina C, glutamina, tudo isso tem estado lá no topo. E além desses produtos, tem os produtos que são petiscos, por exemplo, os chips de banana fazem muito sucesso, o chip de coco faz muito sucesso, daí vem aquele monte de novidade, falando de chips de vegetais, o chip de abóbora, o pessoal gostou demais, o mix de vegetais também sai muito. Mas realmente para aquele cliente que, olha, eu não tenho nada mesmo, quero começar com um pouquinho de castanha, um pouquinho de fruta e um pouquinho de chá. São as principais castanhas, né, que a gente listou, e dos chás que eu não falei, hibisco e cavalinha, que são os principais. E quando a gente fala de chá, o Bart trouxe isso muito bem, né, isso vai variar muito de período, de época, porque, por exemplo, agora depois que já é final de férias, por exemplo, que o pessoal dá uma relaxada aí com alimentação, com saúde, com esses cuidados mesmo, aí vem o povo louco atrás de chá que emagrece, chá que diurético, chá que não sei da onde, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar. Eu só olho para eles e penso, acredito Papai Noel, né, filho? Mas a gente tá aqui para vender. Isso mesmo. Então, assim, eu falo que o chá, ele é como que eu falo? É um complemento mesmo do seu processo de emagrecimento. Ele pode contribuir, mas ele não faz milagre, não. Com certeza não. Agora, em relação a tempero, eu particularmente amo o Edu Guedes e Ana Maria. Tem um que é para carne branca, outra é para carne vermelha. Eu sempre fico na dúvida, já misturo tudo e jogo no ovo mesmo, tá ótimo. Tem uma preferência assim, dos temperos que tem mais saída ultimamente, que a galera não pode deixar de ter? Minha listinha. Esses temperos também, né, muito de região, porque, por exemplo, o Nordeste vende demais cominho. Em outras regiões já não vende muito, né? Então, tudo isso. Mas os principais, falando dos principais, cúrcuma, que vende em todo canto do país. O tempero do Edu faz muito sucesso. O tempero Ana Maria faz muito sucesso. E o chimichurri. Esses são os principais, né? Mas a variedade é gigantesca, né? Tem as pimentas de todo tipo aí, calabresa, pimenta preta, tem o orégano, páprica faz muito sucesso também em todo canto. Então a páprica e suas variações, né? Páprica defumada, picante, doce, também faz muito sucesso. Estão entre os principais. E tem as ervas também, né? Orégano, alecrim, tudo isso também é muito de região. Mas os principais seriam Edu Guedes, Ana Maria, o sal rosa, cúrcuma, esses são os principais. E colorado. Tem saída certa, né? Ó, a gente tá quase chegando nos 200 aqui. Gente, tem um aviãozinho embaixo, manda isso para quem vocês acharem que precisa ouvir essa live aqui agora. Vai lá no grupo do Telegram, avisa lá, pessoal, ó, a gente tá com a live, o esquema tá... Bom, primeira coisa, vou perguntar, né? Para quem tá gostando e tá achando que isso vai contribuir, coloca o dedo no coração aí, só para eu ver, Stephanie. Vamos ver se a gente tá aqui ajudando ou tá perdendo tempo. Vamos ver. Coloca o joinha, coloca a palminha, coloca ET, coloca qualquer coisa, gente. O dedo é de vocês. Então, beleza, coraçõezinho subindo, massa.
Stephanie, em relação às farinhas, né? Ó, a gente já entregou um monte aqui, depois vocês vão voltar. Vou deixar essa live gravada no YouTube, acho que amanhã já sobe. Mas fica aí, porque já pega o negócio aqui, depois senão você vai ficar enrolando e não vai assistir, tá? Eu, pelo menos, sou desse jeito. Ou eu assisto na hora ou não assisto mais. Em relação às farinhas, né? Farinha de linhaça, farinha de aveia, enfim, farinhas de um modo geral. Hoje, o que não pode faltar de farinha? Assim, 5 itens principais de farinha, os 10 itens, fica à vontade. Farinha de amêndoa ainda continua no topo, apesar de ser a mais cara, né, de todas as farinhas aí, ainda continua no topo, é a principal. Principalmente para os adeptos lá, a dieta low carb, né, faz a substituição da farinha branca. Temos também a farinha de caju, cresceu muito o consumo dela, principalmente em substituição à farinha de amêndoas. O pessoal aprendeu, né, a fazer essa substituição. As aveias também são produtos de topo, não caem, né, não saem de moda, como se diz. Linhaça dourada é a principal, a marrom não sai tanto, a linhaça dourada é a principal. E deixa eu ver aqui. E daí tem farinha de grão de bico, farinha de maracujá, farinha... Eu até listei aqui no nosso Instagram as principais farinhas low carb essa semana, que também são... Ali delas todas são as principais mesmo. Então é grão de bico, de linhaça, caju, as aveias, farinha de amêndoa e são essas. Essas são as principais. Se a galera estiver prestando atenção aí, pegou um elemento muito importante para fazer postagem no Instagram, que é o que a Stephanie fez, que são as farinhas low carb. As pessoas estão buscando essa informação, né? O que comer para uma dieta saudável, quais são a dieta low carb. Então, é um tipo de informação que passa. As aveias, né, são mais antigas que a Rainha Elizabeth. Super, assim, está sempre na alimentação das pessoas. E tem a variação, né? Tem a aveia grossa, aveia fina, farelo. Desses daí, em relação à aveia, o que não pode faltar? Então, a aveia, das principais, a mais procurada é a fina, que eles utilizam lá tanto em produção quanto para comer com iogurte mesmo, né? Fruta. Então, essa é a principal. E o farelo de aveia, que é muito utilizado por cozinhas funcionais. Muito mesmo. Então, quem faz um bolinho em casa costuma usar o farelo de aveia. Das duas são as principais. Eu tô falando de cliente nosso, tá? Tropical Castanhas. Então, essas duas são as principais. Mas segue a tendência. Segue a tendência geral, que sai muito mesmo. E outra coisa é leite de coco, gente, que não tá nem em farinha, nem em nada, mas leite de coco, todo tanto que você põe é pouco. E a gente não falou ainda, mas é muito maravilha. Cara, e com café? Não experimentei não. Baby, então experimente. Experimente, que faz muito sucesso. A Fit Garden, Patrícia e o José inventaram uma moda aí na loja deles. Eles colocam o leite de coco na xícara e passam o café por cima. Baby. Vou lá na trilha agora buscar um daqui a pouco. Vou pra academia treinar, já vou pegar. Isso. É muito bom. Pessoal, eu particularmente, assim, que não... eu gosto de treinar muito cedo e eu não consigo comer. Então, pra mim, o meu pré-treino sempre é leite de coco e café. Eu não sei se vocês estão percebendo, gente, mas a Stephanie está trazendo elementos aqui que servem de conteúdo, tá? Então, isso é um tipo de informação que serve de conteúdo. Quando eu falo para vocês, tanto no curso como montar e gerir lojas, quando eu falo para vocês nas mentorias, enfim, sobre produção de conteúdo, eu estou falando sobre levar informação para as pessoas. Quando você leva informação, você se relaciona. Se você se relaciona, a pessoa compra de você. Então, começa a postar essas receitas. É dica, sabe, Kleber? Porque muitas vezes a pessoa não compra o produto porque ela não sabe usar. Ela nunca viu, entendeu? Ela nunca provou um produto desse tipo. Então, eu falo que o lojista, muitas vezes, ele coloca só a informação de benefício do produto, mas não coloca como usar aquele produto, entendeu? Tempero, por exemplo, tem uma variedade gigantesca de tempero, mas o cliente fala, não vou levar, não sei onde que usa isso, não sei onde que põe isso, entendeu? Então, assim... O lojista ele precisa usar a criatividade aí para poder explorar mesmo tudo que ele tem
fazer foto bonita dentro da loja, tudo isso chama atenção, sabe? O Reels hoje, né, com os produtos lá dentro da loja, tudo isso chama muita atenção. O cliente está na rede social, então você tem que explorar isso também. O Reels está dando uma entrega muito legal, tá? Fazer receitas Muito e legal. postar dá uma entrega bem bacana. Tá muito mais do que os stories. Fica a dica para vocês aí. Sim. Agora, ó, quase batendo os 200, vamos chegar lá, hein? Até agora já foi recorde de live. Recorde. Agora, em relação às frutas, né? Você falou aí do damasco, né? Tem Ameixa. a ameixa e tal. As frutas desidratadas, cristalizadas, de um modo geral. Vamos pegar aqui o kiwi, morango. De um modo geral, quais dessas frutas têm uma maior saída? Até porque tem um custo um pouquinho mais alto, tem um preço um pouquinho mais elevado, né? Então, Kleber, eu vou falar do que a gente trabalha, porque, por exemplo, morango e kiwi eu ainda não tenho. O kiwi vai chegar para nós daqui a uns dias, é uma novidade, totalmente sem açúcar, sem aquele monte de conservante aditivo. O morango a gente até trouxe uma época, mas era um morango glaciado. Então, assim, não é a pegada do produto natural, né? A galera que vai na loja de produto natural, ela tá querendo um produto sem açúcar, sem conservante, sem isso, sem aquilo, né? Então, não colou muito bem. Então, das frutas hoje que a gente trabalha, o abacaxi, salada de fruta, porque a mistura das frutas, né? Às vezes o cliente chega na loja, eu quero um pouquinho de cada. Já tem ali a saladinha de fruta, que tem uma variedade bem legal de fruta, vende super bem essa salada. O abacaxi, né, que eu falei, e banana passa. Esses são dos diferentes, assim, os principais, além do limão e da laranja que a gente falou, né? Agora, legal. Tem uma situação que desculpa, você ia complementar. O chip de coco também entra nele. Assim, tem, no caso da tâmara mesmo, tâmara jumbo, tem ela com xarope e tem ela sem o xarope. Para quem está começando, às vezes não sabe, né? O que é com xarope, o que é sem xarope? Isso. Então, já teve pergunta aqui, inclusive, em relação a isso, né? Qual que é a diferença? E o que é esse xarope? O xarope, o Kleber, ele é utilizado para conservar mesmo a fruta, né? Para não deixar ela ressecar. Porque a partir do momento que você leva uma fruta na desidratadora, o que a desidratadora vai fazer? Ela vai extrair a água dessa fruta para que ela conserve mais do que a fruta natural. Então, quando você tira a água dessa fruta, ela vai concentrar ali frutose, né? O carboidrato também acaba aumentando um pouquinho se comparado à fruta pura. E aí eles adicionam o xarope para não deixar essa fruta ressecar. Ou às vezes não oxidar. Porque a maioria das frutas, se você pegar, por exemplo, um abacaxi e cortar ele na sua casa e deixar ele ali em cima da mesa, o que vai acontecer? Ele vai escurecer. A maçã, por exemplo, você vai cortar e daqui um pouquinho ela tá preta também. Né? Então, esse xarope é realmente para não deixar essa mudança, nem a oxidação e nem a fruta ressecar. É para isso. Como a maioria das frutas, falando de damasco, de uva, tudo isso vem importado, a maioria deles tem. Então a gente precisa avaliar aí realmente de qual indústria esse produto veio, de qual país esse produto veio, para te confirmar com certeza. Olha, esse tem xarope ou esse não tem xarope. Uva passa, por exemplo, tem muitas que eles colocam até óleo de soja mesmo, para ela ficar soltinha, sabe? Não grudar, né? Então é isso. E daí dessas frutas que são produzidas especificamente para nós, maçã desidratada, o abacaxi com hortelã, as laranjas, limão, nada disso é utilizado, nem xarope, nem conservante, nem nada, né? Quando a gente fala dos importados, por exemplo, tâmara, a tâmara tradicional é a tâmara sem caroço, né? Que ela é menorzinha, ela é mais durinha do que a tâmara jumbo. A tâmara jumbo, eles mantêm o caroço dela, então ela dá um aspecto de mais fresca e ela não tem nenhum tipo de aditivo, não tem xarope também. Até a coloração dela você vai ver que é diferente. Se você pegar uma jumbo e pegar uma tradicional, a tradicional é brilhosa. O que é o brilho? O xarope, entendeu? E a casca da outra ela é meio opaca, porque é só a fruta mesmo desidratada. E a com xarope é até mais saborosa por conta do açúcar, né? Essa mais doce, muito doce, né? Saborosa, ela é muito doce. Saboroso é relativo, mas ela é mais doce. Isso, é relativo, Eu particularmente acho a tâmara muito doce, mas com xarope é muito mais ainda. Aí tem uma questão que é o seguinte, pessoal, aproveitando aqui.
Quando você vai colocar o produto aí na sua loja, você não precisa colocar, uma sugestão, tá? Você não precisa colocar as duas no primeiro momento. Isso. Se você tiver com baixo investimento, com pouco dinheiro para investir, claro. Mas se tiver, ótimo, coloca mais produtos, porque você vai colocar produto. Vai ter item que não vai sair, antes daquilo vencer, você tira aí de circulação, faz uma promoção, uma campanha. Né? E tem produto que que já vai sair mais, então você vai aprendendo sobre isso. Sobre como funciona o seu estoque, como funciona o seu giro. O prazo que você vai levar para aprender o que sai mais e o que sai menos é médio ali de 6 meses. Para você entender o que está saindo mais e o que está saindo menos, para que você possa fazer pedidos maiores, inclusive. Que é uma grande preocupação. Aí já tem muitas perguntas aqui. Eu estou vendo agora, já ultrapassamos 50 perguntas. E muitas aqui já foram até respondidas. A principal pergunta, né? Qual que é o preço do frete para tal lugar? Não dá para saber aqui. Não dá. Mas entrando em contato com as meninas lá, eles vão fazer a cotação para vocês, como a Stephanie até falou agora. E o preço do frete ele vai acabar sendo diluído aí no valor da mercadoria quando você compra em maior quantidade. Então é importante ir observando as compras também. E as meninas vão ajudando vocês lá, né? Isso mesmo. Stephanie, agora olha só. Tem algumas perguntas aqui perguntando a respeito do prazo de validade, a média aí do prazo de validade dos granéis. Então, Kleber, é outra coisa que também não é, como que fala, não é definido avaliando total. Então, cada produto ele tem ali uma extensão maior ou menor de prazo de validade, né? Quando a gente fala de castanhas, essas castanhas aí não costumam estragar, se elas estiverem bem cuidadas, dentro de 60, 70 dias até, sabe? Agora, quando a gente fala de farinhas, por exemplo, a durabilidade delas é bem menor, né? Então, 40, 50 dias, essas farinhas. As frutas, se forem as frutas com xarope, aí também não costumam estragar, nunca vi ameixa, dar bicho, nem nada dessas coisas. Mas a fruta sem xarope, por exemplo, ela continua perdendo a umidade, então ela vai ressecando, né? Então o ideal é que você cuide aí desse pedido, quando você for fazer, para que seja realmente um giro ali de 30 dias, 40 dias, para que você mantenha sempre o produto com um aspecto de mais fresco, né, para o seu cliente. Então, às vezes o cliente fala assim, não, eu quero 5 quilos de abacaxi, mas ele não vende esses 5 quilos dentro desse período, de 30, 40 dias. O produto vai ficando feio, muitas vezes ele não estraga, mas ele vai perdendo ali o brilho dele, né? Então, isso a gente precisa cuidar mesmo, porque assim, falando de nós mesmo, a gente come com os olhos, né? Você olha, você tem vontade ou não tem vontade de comer aquele produto. Então, isso a gente precisa levar em consideração mesmo. Os produtos que têm sal, por exemplo, costumam durar muito mais, né? Porque o sal, ele age como conservante. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de castanha de caju, se é uma região muito úmida, o que o sal vai fazer? Ele vai puxar a água, então essa castanha vai murchar com mais facilidade. Então, tudo isso você precisa pensar ali realmente dentro da sua realidade. Perfeito. Stephanie, agora, ó, as perguntas que estão aqui arrebentando, acho que de 10, 4 aqui está sendo como evitar os carunchos, os bichinhos, aqueles demônios que ficam dentro do pote lá atrapalhando a gente. Como fazer isso? Gente, primeira coisa que você precisa fazer é cuidar ali do seu estoque. O que é cuidar do estoque? Você tirar toda a mercadoria que você tem ali, limpar a prateleira, limpar o pote que você tem. Depois que você colocou ali no granel, você precisa olhar o pote todo santo dia. Então, o que é olhar o pote? Mexer ali naquele pote, dar uma olhadinha, ver se está tudo bem. Porque o bichinho ele não nasce do dia para a noite, né? Ele aparece. E se ele aparecer por ali, ele pode contaminar outros produtos também. Então, você precisa olhar isso todo dia. Então, tem gente que às vezes coloca lá, o pacote ficou 30, 40 dias lá na prateleira, ele nunca lembrou dele. Fez outro pedido, comprou o mesmo produto que ele já tem lá na prateleira. Então, a probabilidade disso dar problema é grande, né? Tem alguns que são um pouco mais, como que eu falo, mais perigosos, né? Quando a gente fala de farinha, de feijão, por exemplo, né? Dá caruncha até na casa da gente, se a gente deixar, então... Você precisa olhar mesmo. Aqui, falando da nossa estrutura, a gente faz detetização a cada 30 dias. Isso porque a nossa estrutura é gigante, é enorme. Então, eu não posso correr o risco de ter bicho ali dentro. Se eu tiver bicho, eu perco tudo, né? Tá tudo ali. Apesar de estarem em pallets separados,
né, pode acontecer. Então, para que a gente não tenha esse problema, a gente faz determinação a cada 30 dias. Na sua loja em específico, você não precisa fazer com um prazo tão curto, mas você precisa fazer, vez ou outra você tem que fazer. Então, isso também ajuda. O cuidado mesmo da disposição desses produtos dentro do estoque também. Tem gente que deixa ali tudo junto. Chia junto com castanha, com tempero, com farinha. Então, isso não dá certo. Você precisa selecionar ali. Eu lembro de você mostrar uma vez um estoque com as caixinhas separadinhas. Esse é o ideal, entendeu? É o mundo mágico mesmo. É que fosse separadinho daqui. Isso. Que fosse tudo separadinho assim, mas a gente sabe que na maioria das vezes não é. Então, se você não tem as caixinhas para colocar, separa ali entre tipos de produto, castanhas de um lado, sementes de outro, farinhas de outro, né? E olha, gente, não bota lá e esquece do negócio, não, tem que olhar. Tem que conferir, Tem que com conferir. certeza. E o Stephanie, bichinho ele fura um saco. Uhul! Batemos 200, live recorde, o pico foi 205. Que show, cara! Que joia, que joia. Estamos muito felizes, muito mesmo. É muita beleza uma live só, meu Deus! Bora! Seguinte. E até, o Kleber, a gente falando aí dos bichinhos, o bichinho ele fura um saco, entendeu? Ele fura o saquinho e passa pro outro. Então você não pode deixar, realmente você tem que olhar todo santo dia. Maravilha, massa demais, massa demais. Todas essas informações, gente, isso ajuda muito a reduzir prejuízo, tá? Ajuda muito a reduzir prejuízo. E uma das coisas que ajuda a gente a reduzir prejuízo é tirar print aqui da gente também, postar e marcar Kleber Brandão e Tropical Castanhas. Isso ajuda demais, assim, porque a gente não joga praga, então, se isso acontecer, a gente joga tenso, né? Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Outro dia teve uma menina que virou pra mim, foi mimizenta lá no YouTube, eu já corto logo. Que coisa feia você jogar praga, porque tem alguns vídeos que eu brinco, né? Pelo amor de Deus, se inscreva aqui, porque senão a praga pode rondar você. É coisa feia, jogando praga nos seus seguidores. Gente, filha, tchau. Todo mundo sabe que é brincadeira. Agora, olha só, Stephanie, deixa eu ver aqui. Em relação a... Peraí. Gente, uma pergunta bem massa aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela. Tá. Aqui, ó. Por exemplo, em relação aos bichinhos, né? A gente tem que ter o cuidado de ficar averiguando, dando uma olhada lá nos potes com uma certa frequência, porque realmente começam a aparecer umas pequenas teias, como se fossem teias de aranha, e vai dando esses bichinhos o tempo todo. Se o cliente encontrar esses bichinhos antes de você, vai ficar muito ruim. Tem cliente que não fala nada, mas ele deixa de ir na sua loja. Tem cliente que já fala, faz barraco. Tem cliente que só tira uma foto silenciosamente ali e posta nas redes sociais e marca você. Então tem que fazer essa averiguação com uma certa frequência. E nesse processo de averiguar, Stephanie, qual que é a indicação que você faz para lavar os potes, higienizar os potes dos produtos? Com qual frequência? Tem muitas perguntas aqui sobre isso também. Então, a higiene dos potes também é de extrema importância. A gente fala que esse pote, principalmente quando você for fazer reposição, né, desse produto. Então, claro que você não vai deixar ali 60 dias dentro do pote, né? Mas o ideal é que você faça essa higienização pelo menos a cada 30, 40 dias, que é o prazo que você tem ali, que é o ideal, na verdade, para você repor aquela mercadoria. Então, tira toda essa mercadoria do pote. O ideal é que você tenha sempre um pote, pelo menos, para fazer o transbordo ali daquela mercadoria, né? Então, um pote sempre higienizadinho, você faz a transposição ali dessa mercadoria para o outro pote e higieniza. Então, o que é o higienizar? É lavar com água e sabão. Você só não pode passar a buchinha verde ali no pote, porque se passar vai arranhar, né? Então, usa o lado amarelinho da bucha, faz a limpeza desse pote, deixa secar e depois, assim, tem gente que passa vinagre, passa álcool e tal, mas se você lavar com água e sabão já tá de bom tamanho. Tem quem não lave, né? Já resolve o problema. Outro dia teve não sei se foi aluna ou foi uma seguidora aqui que falou, minha mãe pegou os potes para lavar e lavou tão bem lavado que passou até a esponja de aço. Os potes ficaram limpos, porém inutilizáveis. Misericórdia, dá vontade de chorar, não dá não? E eles são sensíveis, então assim, não pode de jeito nenhum. Você tem que passar mesmo a buchinha bem devagar. Perfeito. Olha só, em relação
a validade dos produtos, né? Depois que o produto está no pote, quanto tempo leva para que o produto... Qual que é a validade, no caso? Depois que eu tiro ele da embalagem original e coloco ele no pote. É o que a gente começou a falar, assim, as castanhas vão durar aí 60 dias, né? Elas não vão murchar com esse prazo. Claro que a gente tem todos aqueles cuidados, né? Ela não pode estar, o ar-condicionado não pode estar em cima do pote, ela não pode pegar luz nem calor excessivo. Então, tudo isso vai aumentar ou não o prazo de durabilidade aí do seu produto. As farinhas, 40 dias, então o ideal é que você pense ali num giro para esse período. As frutas, 50 dias, entre 40 e 50 dias também. Então, mais ou menos isso. Quando a gente fala, nós não falamos dos açúcares, né? Dos tipos de açúcares também. Sim, sim. Tem uma saída legal. Né? Também são produtos muito tradicionais também, né? O açúcar mascavo, o xilitol, o eritritol. Então, tudo isso sai muito bem. Stevia cresceu demais, né? O consumo. Então, esses produtos em específico não têm durabilidade, assim, não estragam, não. Mas já as sementes, por exemplo, 40 dias também. E daí, semente, principalmente, chia, você tem que olhar muito bem, porque ela costuma dar muita teinha também. Alguns são mais, outros menos, né? Mas a chia, eu acho que de todos, o mais problema. Sim. Agora, olha só, tem uma pergunta bem bacana aqui, que é o seguinte, ó. Se acontecer de abrir o pote na frente do cliente e tiver os bichinhos, o que é melhor para fazer? Primeiro, você finge normalidade, faz cara de paisagem, fala, meu Deus, o que aconteceu? Mas o ideal é que você... o ideal é que isso não aconteça, e isso só vai acontecer se você não tiver controle do seu estoque. Por quê? É muito relativo esse prazo de validade. A Stephanie, ela colocou aqui os prazos médios, mas vai depender muito das condições climáticas da sua região, vai depender de como, se você dedetizou ou não a loja, se você faz limpeza da sua loja e mantém higienizado, se antes de fechar a sua loja de um dia para o outro, você limpa para não atrair roedores, né? Se a questão do ar-condicionado em cima, inclusive nos drageados vai deixá-los ressecados. Enfim, uma série de fatores tudo isso, né, Stephanie? Tudo vai interferir. Pois é, mas se chegar a acontecer, gente, não adianta vocês fazerem, né, um bicho de 7 cabeças. Você precisa resolver ali com o cliente. E quando a gente fala de produto, a gente está falando na maioria deles de produto natural. Então não tem conservante, não tem nada. Então infelizmente, a gente precisa tratar ali com naturalidade, né? É um produto... O ideal é que não aconteça, mas é um produto que não tem conservante. Então, você tem que retirar do pote e falar, olha, vamos trocar com o fornecedor, né? Vamos trazer um produto novo para você, para conseguir te atender. Né? É isso. Ótimo. Não tem muito mais o que fazer, não. Sim, com certeza. E pode acontecer, gente. Produto é in natura. Sim. Tá? Produto é in natura, não tem conservante. Uma das coisas que você vai... É claro, você vai fazer a cara de paisagem, mas faça com inteligência. Uma das coisas que acontece... é você explicar para o cliente, olha, a gente faz averiguação aqui diariamente, ontem nós olhamos, e de fato faça isso, tá? Ontem nós olhamos, não tinha nada, mas o produto ele é totalmente in natura. Este produto aqui, ele vai sair de circulação imediatamente, nós vamos descartá-lo e vamos comunicar ao fornecedor. Por quê? Se fosse um produto que não fosse in natura, ele poderia durar muito tempo, né? Agora, aproveitando essa situação, né, Stephanie? O pessoal está perguntando aqui, fizemos a dedetização para baratas e roedores. Tem algum tipo específico para loja de produtos naturais? Algum tipo de dedetização específica que vocês fazem na Tropical? Então, o Kleber, eu não vou saber qual que é o produto que o pessoal utiliza, né? Porque já faz conosco aí tem mais de 6 anos. Mas você precisa pensar que a gente está falando de alimento. Então, o primeiro cuidado que tem que ter é que não seja um produto químico que vai contaminar seus produtos. Então, porque a gente sabe que tem produtos com cheiro muito forte, né? E tudo isso pode passar para o seu produto. Então, assim, lá eles utilizam que eles jogam como se fosse um pozinho, né? Eles jogam um pozinho nos cantinhos, nos pallets, a gente arrasta os pallets, passa tudo embaixo dos pallets. Já fizemos que é tipo uma fumaça também, não sei também o nome do produto, mas da fumaça eu já achei muito forte, então fiquei preocupada e a gente voltou a fazer esse normal que a gente já fazia antes.
Mas o pessoal que faz, né, da detetização, eles sabem o que que pode e o que que não pode usar. Até porque é um tipo de coisa que você não vai ficar preocupado em saber qual que é o nome do veneno e tal. Ai, pois é, A nunca nem sugestão é perguntei. contratar uma empresa que seja Uma empresa especializada. especializada, isso. Então, assim, eu nunca nem perguntei que produto que é, que eu sei que eles são, né, eles são especialistas nisso, então vão me indicar com muito mais. É aquilo que eu sempre falo para o pessoal aqui a respeito de delegar, né? Deixa para quem é Isso, responsável, empresa isso, séria e assim por diante, isso, né? Tá. Agora, olha só, isso outra mesmo. pergunta em relação a armazenamento de produtos. Tem algumas, eu não vi aqui quem foi que fez, eu perdi ela aqui, mas eu lembro. Tem lojas, como são menores, o pessoal costuma armazenar os produtos dos granéis ali nos gaveteiros logo embaixo, seja embaixo da ilha, seja Uhum. embaixo da prateleira, ou em cima também. Tem algum problema armazenar nesses locais? Não tem problema. O único problema é você não cuidar ali desse gavetão, né? Porque eu já vi loja que deixa ali o gavetão fechado não sei quantos dias e não olha os produtos. Então, primeiro, antes de colocar, higienizar esse local, você tem que de tempo em tempo tirar tudo que tem ali dentro. É o mesmo cuidado como se ele estivesse na prateleira. Eu falo que esse gavetão, ele é muito bacana porque ele vai proteger, inclusive, da luz artificial, que a luz artificial também faz mal pro produto, né? Então, esse local, ele costuma ser mais escurinho, né? Porém, como não está aos nossos olhos a todo momento, a gente pode esquecer, né? Deixar o produto ali escanteado e não olhar. Então, isso é que não pode acontecer, mas o local mesmo não vejo problema nenhum. E aí vem mais aquela questão também de controle, né, do seu próprio estoque, controle das Sim, suas compras, o isso. controle gerencial, né? E que se você não tiver esse controle gerencial, vai dar merda. Aí eu já Pois aviso é, o logo. que que a gente percebe, o Kleber? Muitas vezes, assim, não vejo problema nenhum na empresa em delegar essa função para outra pessoa, né? O lojista tem ali um funcionário e tal e deixa na mão desse funcionário para que ele faça compras. Só que muitas vezes o que que acontece? O funcionário não é dono do seu dinheiro. Então, ele não tá nem aí se tem o produto lá ou não tem. Então, você tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Que seja realmente uma pessoa da sua confiança, que tenha, né, o mínimo ali de senso para conferir todo o seu estoque antes de fazer um pedido. Porque, por exemplo, eu aqui, eu não sei o que você tem dentro da sua loja, né? Quando você vier me pedir uma reposição, eu não sei se você tem pacote ou se você não tem pacote lá no seu estoque. Então, eu vou te repor aquilo que você me pediu, diferente de um pedido inicial de loja, né? Então, você não tem nada dentro da sua loja, eu vou te indicar os produtos que eu acho que seriam mais adequados para o seu perfil. Mas a sua reposição não. Então, isso precisa ser feito com cuidado. Então, a gente, às vezes, recebe aí mensagem de cliente, ai, nossa, tô com um produto aqui, você vai olhar, tem 3 meses que você vendeu o produto, fala, mas como que o pacote estava fechado? Com 3, 4 meses de compra? Ou seja, já pediu outro produto, vendeu o produto novo e o antigo ficou para trás. Então, isso não pode acontecer. Que você tenha realmente uma pessoa ali de responsabilidade mesmo para cuidar das suas compras, caso você não consiga. Sim, sim. Isso é extremamente importante porque uma das coisas que eu vejo vou abrir uma loja e vou colocar para o meu filho cuidar. Vou abrir uma loja e vou Uhum, colocar para minha mãe cuidar, para os meus pais cuidarem. A uhum, gente é diferente. Primeira coisa, ninguém tem que viver o seu sonho é seu. Pega ele e isso. resolve com você. Não fica delegando ou esperando que as outras pessoas vão fazer por você, aquilo que você faria, ou talvez aquilo que nem você faria. E Uhum, isso, quando é em família, já é um problema. Quando é funcionário, então o problema ele é é isso. ainda, né, existe mesmo problema e tudo mais. Então, cuidar, pegar ali mesmo. Aqui em Goiás a gente tem um ditado que quando você pega no chifre do boi, que você segura ele, que você controla Isso. ele. Eu O nunca olho do tentei dono é que pegar e nem engorda quero, gado. mas trazendo para o nosso negócio, a gente precisa realmente cuidar da boiada, né? É isso mesmo, Kleber. Isso mesmo. Meu pedestal aqui deu pau. Tá tranquilo. Para mim aqui tá tudo ok. Tá ouvindo bem aí? Tá tudo certo, gente? É só meu pedestal aqui que deu pau. Ah, tá. Beleza. Achei que tinha sido outra coisa. Deixa eu ver Não. aqui se tem pergunta, não para de chegar, gente. Maravilha. Ó, dúvidas, vocês podem conversar com a Tropical. Não vai dar para responder todas aqui. Muitas a gente já está respondendo
no atacado. Vamos para mais um aqui, que é uma das que tem também grande quantidade, até porque eu falo muito dos drageados da Tropical, porque de fato são muito gostosos. As pessoas estão perguntando qual é a melhor forma de armazenar esses drageados na loja, ali no salão da loja mesmo. Eles podem ir dentro dos potes, tem que ficar em saquinho dentro dos potes. Qual que é a sugestão? Kleber, o drageado ele foi feito para ser colocado no granel, tá? Esse produto é produto de granel. Então você recebeu a sua mercadoria, se coloca ali no seu dispenser, né? O que tiver excedente desse quilos, né? E daí, por exemplo, quando a gente fala de lojista lá do, sei lá, do Paraná, comprou 10 quilos de drageado, 9 quilos de drageado, né? Que pacote de 3. Esses outros pacotes, ele precisa estar em local fresco, porque senão o chocolate vai derreter, né? Se você não tiver uma área refrigerada, uma área mais fresca, você precisa colocar ele na refrigeração, né? Se a sua região for muito quente, então você precisa manter ele na refrigeração até você colocar ele no granel. Tá, ó, tem uma outra pergunta que é assim, tem muita gente preocupada com a temperatura da loja ser um pouco mais elevada, mas também tem muita gente preocupada com a temperatura da loja ser baixa, né? Alguns estados aí que fazem muito frio. O sul, por exemplo, em algumas épocas do ano. Tem algum problema ser muito frio também, Stephanie? Ô Kleber, a questão do frio, assim, não é tanto quanto o calor, né? Mas o que você precisa cuidar é da umidade, porque geralmente o local mais frio, ele é mais úmido, né? Então, você pode ter problema aí com umidade, né? Então, murchar a castanha, as farinhas, né? Darem bolor mesmo, então, mais nesse sentido, sabe? Maravilha. Stephanie, a gente está finalizando aqui já, acho que foi bastante proveitoso, mas eu queria te pedir uma coisa para o pessoal que está aqui, que está com muitas dúvidas. Vamos ver se você topa aí. Não precisa ser hoje, nem amanhã, nem depois, mas quanto antes acho que é melhor. Eu acho que seria legal se você colocasse uma caixinha de perguntas logo depois, para o pessoal poder perguntar, tirar as dúvidas aí com você em relação aos granéis. O que você acha? Claro, com certeza, estou aqui. Gente, agora é o seguinte, eu falei isso aqui para ela ao vivo para poder pressionar mesmo. Agora valoriza essa live e essa minha ajuda e coloca palminhas aí se vocês acharam que o conteúdo foi legal. Sempre pega as pessoas assim. Stephanie, mais uma vez, obrigado. Gostaram, gente? Gostaram? Coloca aí pra gente primeiro, né? Vamos ver como é que foi. De 0 a 10 aí, qual é a nota? Stephanie, mais uma vez, obrigado mesmo. A gente tá nessa parceria com certeza. Sempre. E vamos fazer mais lives, né? Acabou que ano passado a gente fez, aí ficou de fazer outras e não fizemos, bora botar pra moer. Pois é, a gente fica correndo de um lado pro outro, né, Kleber? Mas eu tô aqui, vamos sim fazer. Eu falo que tem muito conteúdo e muita informação, na verdade, que o lojista precisa, né? E que muitas vezes a gente vai tirando dúvida aí do nosso cliente de cá, você, né, dos seus clientes daí também. Então, estamos aqui. A gente topa tudo. Maravilha. E depois eu vou dar... Gente, eu vou até a Tropical, vou gravar lá também, já estou organizando isso com a Stephanie. E eu vou mostrar para vocês mais algumas coisas, a estrutura. Que está crescendo cada vez mais. Eu fui, a primeira vez o espaço era pequenininho, agora já está um espaço grande. E daqui a pouco a Stephanie vai estar desesperada e falar, meu Deus, para onde é que eu vou? Porque não tem mais espaço para colocar as coisas aqui. Misericórdia. Tá igual a gente está lá preocupado agora porque não sabe mais onde vai colocar a operação. Talvez não vai dar até agosto. Misericórdia. Pois é, a nossa intenção não era mudar, né? No ano passado, como mudamos. Então, assim, a gente tinha recém-mudado, tinha um ano que a gente tinha mudado, né? Para outro CD e a gente viu que não dava. E, assim, é coisa que não dá para se segurar, né, Kleber? Não dá. Então, assim, se você segura, você trava a operação, você não consegue colocar mais gente pro negócio fluir. Então, realmente vai acontecendo, né? Graças a Deus. Eu acho que é sinal de um trabalho bem feito, né? Errar a gente erra, mas a gente conserta também. Fazendo muita coisa boa por aí. Com certeza. Se está crescendo é porque está tendo resultado, está dando super certo. Stephanie, então, oficialmente, obrigado de coração. Suas últimas Obrigada eu, Kleber. Deixa eu só dar um oi aqui pro Donizete, que eu vi que ele entrou na live bem no comecinho, pediu um oi pro Celeiro Cerrado. Donizete foi um dos primeiros clientes que a gente atendeu. Donizete,
Obrigada mesmo pelo carinho e obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Vou deixar a caixinha de pergunta então para vocês. Pode usar e abusar lá, me perguntar que eu vou fazer o meu melhor para responder para vocês. Viu, gente? Me valorizem por isso. Vão ter caixinha de perguntas. Galerinha, obrigado todo mundo por ter participado aqui. Uma ótima noite para vocês. Espero que vocês fiquem com a cabeça pipocando e sem dormir, porque é assim que o empreendedor funciona. Beijo grande. Beijo. Fui. Tchau. Beijo, Kleber. Tchau, tchau.